meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós continuamos aqui, viramos, fechamos, vamos começar novamente. Estamos no capítulo 1. Não vim destruir a lei. Hoje nós vamos falar sobre a observação, a orientação dos espíritos para o tema A Nova Era. Alguém tem ideia do que seja a nova era? Alguém tem ideia do que seja a nova era? Ninguém tem ideia? Vou fazer uma leitura aqui para a gente começar a entender o que é a nova era. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir o progresso cristão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorrem, e que delas eram precursoras, mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Essas lutas, meus irmãos, são de todo o tipo, inclusive as próprias lutas íntimas que travamos todos os dias quando acordamos, quando começamos o nosso dia. Então, a gente já sabe que não é tão fácil assim. O nome é bonito, a nova era, mas requer esforço, sacrifício e, sobretudo, fé em Deus. Então, vamos adiante. Não, elas têm necessidades para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura. Eles abrem as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo a finalizará. Correto? Então a gente já começa a entender que a nova era passa pelo Espiritismo. A nova era está para o Espiritismo, assim como o Espiritismo está para a nova era. É o despertar das consciências. É o momento em que nós não teremos mais medo da vida futura. Alguém aqui tem medo da morte? Hein? Alguém aqui tem medo da morte? Não? Não é aquela que vem com a foice e o capu, não. É a outra. É aquela que você vai e chega do outro lado e deixa todo mundo aqui. Aí tem domingo, tem aquela reunião de família, todo mundo comendo e bebendo e você não está lá. Alguém tem medo da morte aí, pessoal? O senhor lá já disse que não tem. Alguém tem medo da morte? Bom, eu tenho medo da morte. Eu sou obrigado a admitir, eu não posso mentir. Pelo menos aqui eu não posso mentir, né? Não deveria mentir, mas pelo menos aqui eu não posso mentir. Eu tenho medo da morte. Então, é uma situação complexa da gente falar sobre a morte, mas eu vou contar um fato que aconteceu com Chico Xavier. Ele estava numa viagem de avião, ele como um bom mineiro, e podemos dizer assim, matuto, ele tinha medo também de avião. Durante a viagem teve trepidações e ele achou que o avião iria cair. E aí ele começou a entrar em desespero. Chico Xavier entrou em desespero. Só que aí o guia, o mentor espiritual de Chico, chegou e foi falar com ele. E aí ele perguntou: nós estamos em perigo, a gente pode desencarnar? Aí ele falou assim: pode. Aí Chico continuou gritando. E novamente o mentor falou para ele: mas você tem que dar o testemunho, você não pode fazer isso, você é espírito. Aí Chico falou: não, mas eu tenho medo da morte. E a mãe pediu para que ele mantivesse a compostura e desencarnasse com fé, dando testemunho, mas ele teve medo. E é natural que tenhamos medo da morte. É natural, porque a morte, por mais que nós
estudemos, por mais que pesquisemos sobre o assunto morte, ele ainda é muito desconhecido para nós. Por mais que a gente ainda busque, ele é desconhecido. É uma coisa que ainda todo desconhecido assusta. Então é natural que nós tenhamos medo da morte. Porém, ela é um fato. Todo mundo que nasce, um dia vai ter que desencarnar, um dia vai ter que acordar em outro plano. Porém, eu digo que a morte, ela não existe. Jesus, dentre todos os exemplos que ele nos deu, ele venceu, ele matou a morte. Porque ele foi crucificado à noite. Porque ele foi crucificado e ele ainda assim retornou e deu todo o testemunho para os seus discípulos da época, que também tinham medo da morte. E até hoje Jesus continua conosco, nos orientando para que não tenhamos medo da morte. Mas vamos adiante. E essa nova era, ela está sujeita à transição planetária. Alguém sabe o que é transição planetária? Alguém tem ideia do que é a transição planetária? Alguém poderia falar sobre a transição planetária? Temos algum voluntário aqui que quer falar, Yasmin, sobre a transição planetária? Fale aí sobre a transição planetária para a gente hoje. Tem a ver com a evolução, né? Vamos lá, fale mais alto. Nós vimos de um tempo de mundo primitivo, agora estamos prova e expiação, e vamos passar para o mundo de regeneração, onde o bem e o mal vai existir de forma igual, vamos dizer assim. A transição planetária é um momento em que nós começamos a agir dentro dos ensinamentos do Cristo, começamos a nos modificar moralmente e as individualidades, ou seja, eu, você, ela e os outros, todos, nas individualidades, formaremos um coletivo onde predominará uma consciência daquilo que é verdadeiramente os ensinamentos do Cristo. Alguns que não acompanharem esta transformação, esta mudança moral, esses serão retirados, serão convidados a deixar este planeta, porque este planeta não será mais um planeta de provas e expiações. Ele vai ser um planeta de... Alguém sabe me dizer? Regeneração. Regeneração. Regeneração dá ideia de quê? Quando é que a pessoa se regenera? Quando muda seus hábitos, vamos lá. Então, desde os antigos profetas, desde os profetas lá do Antigo Testamento, passando por Moisés e Cristo, e no Espiritismo agora, a benevolência, o amor de Deus, foi dando a nós toda uma estrada, todo um caminho para que nós possamos seguir. Então, foi dando a nós todas as condições, todas as informações necessárias para que nós pudéssemos corrigir o nosso curso e seguir na direção correta. E, obviamente, como livre-arbítrio, algumas pessoas escolheram seguir e outras escolheram a não seguir. E como Deus se preocupa com os mínimos detalhes da vida de cada um, e não sou eu que digo isso, está escrito aqui na Gênesis, e eu vou pedir a minha irmã
Paulinho para ler, porque essa letra aqui, acho que talvez eu não consiga ler. Você leia até aqui, no parágrafo aqui, começa aqui. Então vamos prestar atenção aqui na Gênesis. A providência. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo estão nas preocupações de Deus. Deu para compreender isso, pessoal? Menores atos e os menores pensamentos. Esta a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência. Há a todo momento a interferência positiva da providência, através dos espíritos. Vou citar aqui dois casos. Um caso, um determinado espírito, ele é chamado a um tribunal e lá ele é julgado e colocam para ele a seguinte situação: olha, você, ao longo das suas encarnações, você vem cometendo uma série de enganos, então agora aqui nós vamos colocar para você uma possibilidade de você mudar o curso da sua história. Então ele dá a possibilidade dele fazer a escolha. E diz para ele assim: para você mudar o curso dessa história, você vai ter que fazer uma determinada coisa para que esta ação sua modifique tudo isso que você vem fazendo até agora. E dá a possibilidade de fazer a escolha. Só que ele, com seu livre-arbítrio, como nós, ele escolhe errado. Então ele vai sofrer as consequências. Mas houve uma interferência. E há casos também que é chamado, o espírito bota lá numa tela para ele e passa lá, só que alguns momentos da sua encarnação. Porque veja bem, você não pode pegar e colocar tudo para aquele espírito ali, porque ele não vai suportar. Então eles pegam alguns pontos, como se tivesse numa tela, mostra ali e diz para ele: olha, daqui para frente, essas ações aqui suas erradas, você tem que consertar. Aí vai pegando aqui, uma ação ali, selecionando as ações e mostrando para ele o que ele deveria fazer. Então, essas são as intervenções que são feitas. É dessa forma. E à medida que você vai adquirindo a consciência daquilo que você tem que fazer, porque as coisinhas vão aos pouquinhos, você vai sendo intuído a todo momento. Que você vai endireitando o seu curso, a sua vida automaticamente ela vai se tornando mais fácil. É aquele momento que a pessoa diz assim: eu estou atravessando a melhor fase da minha vida. Não é assim? A pessoa diz assim: eu estou atravessando. Em geral, nós começamos a fazer esses acertos já com uma certa maturidade aqui. Porque quando a gente é novo, a gente não tem muita responsabilidade. A parte do momento da adolescência, estou falando de forma geral, tá? A rebeldia, aquelas coisas todas. Quando você vai adquirindo a maturidade, estou falando no plano físico,
você vai consertando as coisas. Não é assim, dona Marta? Você vai... A tendência é essa, né? A tendência é essa. Então você vai consertando. A maturidade espiritual é da mesma forma. Por isso que em alguns momentos a gente olha assim e diz assim, poxa, mas tudo que eu faço dá errado. E fulano não faz quase nada e dá tudo certo para ele. É porque Deus gosta mais dele e menos da gente? Será que é isso? Não, não é isso. É porque quando você ainda está naquele momento que você não corrigiu o seu curso, tudo é mais penoso. Aqueles que já adquiriram uma certa maturidade e trafega com mais facilidade, as coisas acontecem com mais facilidade. É por isso que em alguns momentos nós achamos que tudo está conspirando contra nós, quando na verdade somos nós mesmos que estamos conspirando contra nós mesmos. Nós estamos nos sabotando. Vou dizer assim, a gente faz o certo, independente de alguém estar olhando. Em geral a gente se esforça para fazer o certo quando tem gente olhando, né? Ou não? Hã? Pode? Hã? Depende da consciência, é verdade. Depende da consciência. Tem gente que não precisa da pessoa falando. Para fazer o correto. Só que nós estamos sendo observados a todo tempo. Quem pensa que não está sendo, está sendo. Não foi dito aqui, nas mínimas coisas, vamos dizer a mínima coisa, aquela mínima coisa, aquela assim, você está lá no ônibus, aí você conseguiu entrar no ônibus, aí você está lá, o ônibus está cheio, aí tem uma pessoa na parada, aí o motorista quer parar e tu grita assim, bora motorista, que eu estou atrasado. Aí tu não está pensando no outro que está ali de fora que quer pegar o ônibus. É uma mínima coisa. Ou não é uma mínima coisa? Ou você grita assim, para que tem um irmão ali. Hein? A gente grita, para que tem um irmão, ou vamos embora que estão atrasados? Pode dizer, pessoal, aqui não tem problema não. Vai, e Vamos quando... embora que está atrasado. Hã? Vamos embora que estamos Vamos embora que está atrasado, hein? Ainda grita assim, acorda mais cedo na próxima. Vai para outra parada. Ou então vá a pé. Bora, motorista, não está de tartaruga. É. Então, essas são mínimas coisas que a gente... São mínimas coisas que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, outra coisa também. A gente chega no mercado, aí está lá no mercado, numa boa, de boa na lagoa lá, no mercado, esperando lá, passando as compras. Aí quando começa a passar as compras e tal, aí a operadora de caixa pode estar cansada, vai lá dar o troco errado. A gente pega o troco, fala, tá tudo caro mesmo, já estou um tempão aqui, vou ficar com o troco. O patrão é rico, mas não, ela que paga, sai do bolso dela. Eu falo porque eu trabalhei muito tempo complicado, sai do bolso dela. O patrão não perde não. O jogo é bruto. O jogo é bruto. Então, essas pequenas coisas, elas vão se juntando e quando a gente coloca no coletivo, a gente vê uma vida insuportável. As minhas pequenas, os meus pequenos defeitos, aqueles defeitinhos bem pequenininhos, junta com o seu defeitinho, com o defeitinho dela, e daqui a pouco a gente tem uma sociedade toda corrompida. Aí quando a gente pensa assim, poxa, Deus está comigo, Ele está olhando nas mínimos detalhes. Sim, mas há responsabilidade sobre isso. Há responsabilidade sobre isso. Tem pessoas que dizem assim, a pessoa sai de casa e diz assim, vai com Deus. Aí a pessoa sai, vai com Deus. Mas o primeiro que pisa no pé dela, ela esculhamba com a pessoa. É assim, nós fazemos isso. Então essas pequenas, vamos dizer assim, destemperos que nós temos, isso tudo dentro de um conjunto forma uma sociedade difícil para todo mundo. Então quando a gente reclama da sociedade, nós estamos reclamando de nós mesmos. Porque a sociedade é o coletivo, somos nós.
E a nova era é uma era que isso não vai existir. Isso não vai existir. A nova era, ela não começa, ela não vai só da regeneração, não. A nova era vai até onde, dona Marta? Para me beber um pouco d'água. Até onde vai a nova era? Ela vai para mudanças, né? Mudanças interiores. E ela vai chegar onde? Evolução a mundos felizes, mundos celestiais. Né? Ou seja, né? Cada vez mais exigindo a evolução espiritual, moral dos seres humanos. E esses irmãos que vão sendo retirados, né, sutilmente daqui, que não vão poder mais estar, automaticamente vão vindo outros irmãos para cá, só que com uma outra consciência. Ontem até nós estávamos aqui conversando, estavam falando de um caso que aconteceu verídico, de um piloto com uma professora, vinha com a criança de 3, 4 anos de idade, e a criança perguntou para eles, os pais, né, o piloto e a professora pais dessa criança. E a criança perguntou, quanto tempo a gente fica lá do outro lado antes de vir para cá? Aí eles se assustaram com a pergunta e não sabiam o que dizer. Não, mas eles ficam lá, fica do outro lado aonde? Não, eu sei. Aí a criança disse, eu sei que nós ficamos lá do outro lado. Eu queria saber quanto tempo que a gente fica antes de vir para cá. Aí o que aconteceu? Eles foram procurar um centro espírita, os pais foram para a evangelização e a criança ficou assistindo às palestras. Os pais foram ser evangelizados e a criança ficou assistindo a palestra porque a concepção dela, o conhecimento dessa verdade já estava nela. Então, ela não precisou passar pela evangelização. Mesmo porque seria tedioso para ela a evangelização. Entre aspas, né? Já que temos evangelizadores aqui, né, Mar? Temos evangelizadores aqui. Temos, mas eu estou falando porque da consciência da criança, ela estava muito além do que se dá para crianças dessa idade na evangelização, certo? E vamos adiante, que as notícias são boas e vão ficando melhores, porque na justiça de Deus, que é a verdadeira justiça, com os 10 mandamentos, e se a gente seguisse os 10 mandamentos já estava bom, não precisava fazer muita coisa. Mas observe que quando a gente fala na justiça de Deus, e muitas das vezes, a gente fala uma coisa negativa. Por exemplo, alguém fez uma coisa com a gente ficou chateado, a gente diz assim, não tem problema não, que a justiça de Deus vai alcançar nele. Alguém fala assim? Hã? Você fala assim? A vida é toda, que é mais suave, né? Mas é verdade. Então, a gente, mesmo com os 10 mandamentos, mesmo com tudo que a gente sabe, né? A gente ainda coloca a justiça de Deus como sendo uma coisa que, na verdade, a justiça de Deus, ela é proporcional àquilo que fazemos. E ela, você não se esconde. Você não tem como você fugir dela. Por quê? Porque ela não está ali para perseguir ninguém. Ela está ali para te auxiliar. Mas essa ideia que a gente tem de que essa justiça ela tem que ser para o outro e não para nós, isso é uma ideia terrena. Todo mundo quer processar todo mundo, mas ninguém quer ser processado. A gente está vivendo uma época que todo mundo fala o que quer e todo mundo processa também. E fica essa briga. Porque todo mundo quer processar o outro, mas não quer ser processado. Aconteceu um fato comigo, para a gente finalizar, que eu fiz justiça, a minha justiça. Há muito tempo atrás, eu era encarregado no mercado, e aí eu trabalhava e tinha muitas operadoras lá trabalhando, meninas. E aí quando chegava no Natal,
contratava-se uma certa quantidade de pessoas, só que não ficariam todas. Quando passassem as festas, não ficariam todas. Em geral, algumas eram dispensadas. Essa loja que eu estava, ela expandiu e ela ia ficar com quase todas. Só uma não ficaria das 5 que foram para lá. Uma não ficaria. E aí, ao decorrer do tempo, aquela confusão do Natal, tudo das festas, tinha uma menina que ela não conseguia acompanhar de jeito nenhum. Ela se atrapalhava toda. Quase sempre faltava dinheiro no caixa dela e ela já descia chorando que tinha assinado um vale. Mas ela era uma pessoa muito dócil, ela. Muito respeitosa, ela falava de uma forma, tratava as pessoas muito bem. E aquilo ali foi me causando um certo dilema, porque eu sabia que quando chegasse em janeiro eu ia ter que dispensar ela. Eu não, né? Eu ia ter que não aprová-la e os patrões teriam que dispensar ela. Só que aí aconteceu um fato, tinha uma outra menina que eu não simpatizava muito com ela, e uma vez num domingo, ela conseguiu dormir no caixa. Eu não sei como é que uma pessoa consegue dormir no caixa no domingo. Ela dormiu. E aí eu fui falar com ela, a princípio eu pensei que ela estava passando mal. Ela virou para mim e disse assim, não, é porque o baile acabou muito tarde e eu vim direto. Eu falei, pronto, agora eu vou fazer minha justiça. Agora eu vou fazer minha justiça. Inclusive essa menina, ela era muito que não falava mal de mim. Eu tinha meus informantes, né? O restante tudo falava mal de mim, ela era a única. Então eu estava naquele dilema, que além dela ser uma pessoa boa, ela não falava mal de mim. E eu falei, poxa, eu vou tirar a única pessoa que não fala mal de mim aqui nessa loja, não tem cabimento. Mas aí quando essa menina dormiu no caixa, aí foi a deixa para mim não aprovar. Então eu fiz a minha justiça. Mas essa justiça que eu fiz é a justiça humana. Ela é movida pelas questões pessoais. Ela é movida por coisas pequenas. Que todo mundo tem o direito de falar mal de todo mundo. Principalmente quando a pessoa não é lá essas coisas, né? Não é assim? Eu não era lá essas coisas. Mas o que eu estou tentando dizer é que essa justiça errada fica para nós. A justiça de Deus, ela não é essa justiça. E a nova era, né, vão ter aqueles que vão ter que sair daqui, sim. Vão ter os que vão ficar, sim, mas isso é para a melhora de todos. Então, se você se der conta que o seu amigo não vai ficar, o seu parente, não fique chateado. Ou se você mesmo também não ficar, não fique chateado, é a justiça de Deus. Como os irmãos tinham para onde era isso, Deus abençoe, muito obrigado pela atenção de todos.